debate presidencial americano completo, dublado, com o timbre da voz idêntica às vozes originais. Agora que o bicho vai pegar. Da última vez que Trump debateu com Biden, foi um negócio meio doloroso ali de ver, né? Porque Biden tava meio incapaz de fato. Agora Trump vai enfrentar a Kamala, que tá ali no seu auge da força. E tem tudo pra ser um debate muito bom de assistir. Vamos lá, sem nenhuma enrolação, vou assistir aqui com vocês. Bora! Boa noite, sou David Muir. Obrigado por acompanhar o debate presidencial da ABC News desta noite. Damos as boas-vindas aos telespectadores na ABC e em todo o mundo esta noite. A vice-presidente Kamala Harris e o presidente Donald Trump estão prestes a subir ao palco nesta corrida presidencial sem precedentes. E eu sou Lindsay Davis. O debate de hoje pode ser crucial para suas campanhas. Então vamos dar as boas-vindas aos candidatos ao palco. Vice-presidente Kamala Harris e presidente Donald Trump. Bora, bem-vindos. Chama. Kamala Harris, vamos ter um bom debate. Ó, cumprimentou. Obrigada. Da última vez, Biden e Trump não se Sejam bem-vindos. cumprimentaram. É ótimo tê-los aqui. Já um ponto é uma aí. honra recebê-los aqui esta noite. Boa noite. Esperamos um debate animado e reflexivo. Vamos começar. Quero iniciar com o tema que os eleitores dizem ser o principal: economia e custo de vida. Vice-presidente Harris, você e o presidente Trump foram eleitos há 4 anos. E seu oponente no palco hoje frequentemente pergunta aos apoiadores: vocês estão melhores do que há 4 anos? Em relação à economia, você acha que os americanos estão em melhor situação do que há 4 anos? Então, fui criado como um garoto de classe média e, Ó, na ela verdade, falou garota. sou o único Saiu aqui garoto com um aí. plano para elevar a classe média e os trabalhadores da América. Acredito na ambição, nas aspirações e nos sonhos do povo americano. Por isso, imagino e tenho um plano para construir o que chamo de economia de oportunidades. Porque, veja bem, sabemos que há falta de moradias e o custo é muito alto para muitas pessoas. Sabemos que as famílias jovens precisam de apoio para criar seus filhos e pretendo estender um corte de impostos de os $6.000 para essas famílias, que é o maior crédito fiscal infantil que concedemos em muito tempo, para que possam comprar um berço, uma cadeirinha de carro, roupas para seus filhos. Minha paixão, uma delas, são as pequenas empresas. Na verdade, minha mãe me criou com minha irmã, mas uma mulher nos ajudou. Chamamos de segunda mãe. Ela tinha uma pequena empresa. Eu adoro nossas pequenas empresas. Meu plano é dar dedução de $50.000 para novas pequenas empresas, parte vital da economia americana. Já o plano do meu oponente é fazer o que ele já fez antes: dar corte de impostos para bilionários e grandes empresas, o que Ela já resultará começou a em atacar. 5 trilhões no déficit americano. Meu rival tem um plano que chamo de Imposto Trump, com 20% sobre bens essenciais do dia a dia. Economistas dizem que esse imposto Trump, na verdade, resultaria para famílias de classe média em cerca de $4.000 a mais por ano, devido às políticas e ideias dele sobre a classe média ter que arcar com cortes de impostos para bilionários. Presidente Trump, lhe darei 2 minutos. Primeiro, não cobro imposto sobre vendas. Essa afirmação está incorreta. Ela sabe disso. Estamos aplicando tarifas a outros países. Após 75 anos, outros países vão nos pagar pelo que fizemos pelo mundo. Em alguns casos, a tarifa será substancial. Como sabem, arrecadei bilhões e bilhões de dólares da China. Eles não removeram a tarifa, pois é muito dinheiro para abrir mão. Isso destruiria tudo o que eles planejaram fazer. Estão recebendo bilhões da China e de outros lugares. Eles mantiveram as tarifas. Quando eu estava no cargo, tínhamos tarifas, e mesmo assim não havia inflação. Temos uma economia terrível devido à inflação, que destrói países. Isso divide nações. Temos uma inflação como poucos já viram antes. Provavelmente a pior da história do nosso país. Estávamos em 21%. Isso é ser generoso, pois muitas coisas subiram 50% a 80%. Isso tem sido um desastre para todos, especialmente para a classe média. Além disso, milhões entram no país vindos de prisões e instituições psiquiátricas. Eles chegam e tomam empregos de afro-americanos, hispânicos e sindicalizados. Os sindicatos serão afetados em breve. E você vê o que está acontecendo, vê o que ocorre com cidades por todos os Estados Unidos. Olhe para Springfield, Ohio, olhe para Aurora, no Colorado.
Eles estão dominando as cidades, estão tomando controle de prédios, estão invadindo violentamente. São pessoas que ela e Biden deixaram entrar no nosso país e estão destruindo o nosso país. São perigosos, estão no mais alto nível de criminalidade e precisamos tirá-los daqui. Precisamos tirá-los rapidamente. Criei uma das maiores economias da história do nosso país. Farei isso de novo e ainda melhor. Veja o quão longe chegamos. Vamos falar de imigração e fronteiras neste debate, mas gostaria que a vice-presidente Harris respondesse sobre a economia. O debate já começou sanguinário. Bem, eu adoraria. Vamos falar do legado de Trump. Trump deixou o pior desemprego desde a Grande Depressão. Trump deixou a pior epidemia de saúde pública em um século. Trump deixou o pior ataque à democracia desde a Guerra Civil. E nós limpamos a bagunça que Trump deixou. Construímos e vamos construir sobre as aspirações do povo americano. Mas hoje vocês ouvirão o mesmo velho roteiro, mentiras e ataques. Ouvirão sobre o perigoso projeto 2025 que Trump quer implementar. Acredito num presidente que una o povo, não que o divida. E eu prometo ser um presidente para todos os americanos. Presidente Trump, o senhor terá 1 minuto para responder. Primeiro, não tenho nada a ver, como sabe, e como ela sabe melhor que ninguém, não tenho nada a ver com o projeto 2025. Isso está por aí. Não li. Não quero ler de propósito. Não vou ler. Foi um grupo que se juntou. Tiveram ideias. Acho umas boas, outras ruins. Mas não importa. Não tenho nada com isso. Todos sabem que sou um livro aberto. Todos sabem o que vou fazer. Cortar impostos muito e criar uma economia forte como fiz antes. Tínhamos a melhor economia. Veio a pandemia, a pior desde 1917, quando 100 milhões morreram. Já houve algo assim? Fizemos um trabalho incrível com a pandemia. Entregamos um país com economia e bolsa melhores que antes da pandemia. Ninguém nunca viu nada igual. Fizemos respiradores para o mundo todo. Conseguimos aventais, conseguimos máscaras, fizemos o impossível. E as pessoas me dão crédito por reconstruir as Forças Armadas, me dão crédito por muito, mas não o suficiente pelo trabalho na pandemia. Mas os únicos empregos que surgiram foram de recuperação. Eram empregos que voltavam e voltavam, beneficiando-os. Mas fui eu quem os criou. Eles sabem disso. E todo mundo também sabe. Vice-presidente Harris, pode responder. Donald Trump não tem plano algum para vocês. O plano econômico dele só beneficia os mais ricos. Eu ofereço o que chamo de economia de oportunidades. Os melhores economistas analisaram nossos planos para o futuro. Goldman Sachs diz que o plano de Trump pioraria a economia. O meu fortaleceria a economia. A Wharton diz que o plano de Trump aumentaria o déficit. Nobel, plano dele traria inflação e recessão em breve. Vejam onde estamos e nossas posições sobre os temas. Trump não tem plano, só quer se defender, não ajudar vocês. Estudei na Wharton e os melhores professores acham meu plano brilhante. É um ótimo plano. É um plano que vai aumentar nosso valor como país. Vai fazer as pessoas quererem trabalhar, criar empregos e gerar riqueza. Para finalizar, ela não tem um plano. Copiou o de Biden. São só 4 frases, tipo, veja Spot correr. 4 frases tipo, vamos tentar baixar impostos. Ela não tem um plano. Dê uma olhada no plano dela. Ela não tem um plano. Senhor presidente, quero aprofundar algo que ambos mencionaram. A vice-presidente falou das suas tarifas. Você respondeu, então vamos detalhar isso. Seu plano é o que ela chama de Imposto Nacional sobre Vendas. Sua proposta prevê tarifas sobre importações estrangeiras em geral, como você mencionou. Recentemente disse que poderia dobrar o plano, impondo tarifas de até 20% sobre bens importados. Como sabe, muitos economistas dizem que com tarifas nesse nível, os custos são repassados ao consumidor. Harris argumenta que isso aumentará preços de gás, comida, roupas e remédios, custando quase 4 mil por ano à família típica. Acha que os americanos podem pagar mais devido às tarifas? Eles não vão ter preços mais altos. Quem vai ter preços mais altos é a China e os países que nos roubam há anos. Afirmo que fui o único presidente que fez isso. A China nos pagava centenas de bilhões de dólares. E outros países também. Se ela não gosta, deveriam ter cortado as tarifas imediatamente.
mas essas tarifas estão lá há 3 anos e meio na administração deles. Vamos receber bilhões, centenas de bilhões de dólares. Eu não tinha inflação, praticamente nenhuma. Eles tiveram a maior inflação, talvez na história do país. As pessoas não podem comprar cereais, bacon, ovos, nada. O povo do nosso país está sofrendo muito com o que fizeram. Eles destruíram a economia. É só olhar para as pesquisas. As pesquisas mostram que 80%, 85% e até 90% acham que a economia de Trump era ótima e a atual, terrível. Vice-presidente Harris, gostaria de ouvir sua resposta. Você ouviu o que o presidente disse, pois o governo Biden manteve várias tarifas de Trump. Como você responde a isso? Bem, é importante esclarecer que o governo Trump resultou num déficit comercial recorde na história do EUANA. Ele provocou guerras comerciais. Falemos do acordo dele com a China. O que ele acabou fazendo durante sua presidência foi vender chips americanos à China para modernizar seu exército, nos traindo, quando a política com a China deveria garantir que os acordos Ela tá falando Estados Unidos, tá? Mas só que aí tá bugando. O que significa focar nos detalhes necessários, nas relações com aliados e em investir em tecnologia americana para liderar em IA e computação quântica, além de apoiar a força de trabalho do Zecura para não ficarmos em desvantagem em termos de direitos trabalhistas. Mas com a Covid, Trump chegou a agradecer ao presidente Xi por suas ações. Veja o tweet dele. Ele escreveu: "Obrigado, presidente Xi", sabendo que Xi ocultou informações sobre as origens da Covid. O presidente Trump Primeiro, permitirá eles sua compraram resposta. seus chips de Taiwan. Mal fabricamos chips por causa de filosofias e políticas como as deles. Não digo ela, porque ela não tem política própria. Tudo que ela acreditava há 3, 4 anos atrás já não vale mais. Agora ela está adotando a minha filosofia. Eu até pensei em mandar um boné MAGA para ela. Ela adotou minha filosofia. Mas se ela for eleita, vai A mudar cara de tudo Kamala. e será o fim do nosso país. Ela é marxista. Todo mundo sabe que ela é marxista. O pai dela é professor marxista de economia e a ensinou bem. Veja o que ela fez ao país, com milhões entrando todo mês. Acho que são 21 milhões, não 15. E acho que é muito mais que 21 milhões. É mais que a população do estado de Nova York entrando. E veja o que estão fazendo com o nosso país. São criminosos. Muitos desses que entram são criminosos. E isso também é ruim para a nossa economia. Você mencionou que falaremos sobre imigração depois. Bem, imigração ruim é o pior que pode acontecer à nossa economia. Eles destruíram nosso país com uma política insana. Uma política que parece que eles têm que odiar nosso país. Presidente Trump, obrigado. Vamos falar sobre o aborto. Presidente Trump, você se gabou de derrubar Roe v. Wade no ano passado. Disse ser o presidente mais pró-vida da história dos Iowa. Olha Mês passado falta. falou que seu governo seria ótimo para direitos reprodutivos. Na Flórida, surpreendeu muitos sobre a proibição do aborto de 6 semanas. Você disse: "Vou votar que precisamos de mais de 6 semanas". No dia seguinte, mudou e disse que apoiaria a proibição de 6 semanas. Harris diz que mulheres não devem confiar em você sobre aborto. Então, por que deveriam confiar em você? Bem, o motivo dessa votação é que o plano, como sabe, é que eles permitem aborto no 9º mês. Veja o ex-governador da Virgínia Ocidental, não o atual, que faz um ótimo trabalho. Mas o governador anterior disse que o bebê nasceria e decidiriam o que fazer com ele. Em outras palavras, executariam o bebê. É por isso que fiz isso, porque isso predomina, porque são radicais. Os democratas são radicais nisso. E a escolha para vice, que acho péssima para o país porque ele está fora da casinha. Mas o vice escolhido diz que aborto no 9º mês é totalmente aceitável. Ele também diz que matar após o nascimento, que já não é aborto, é ok. E isso não está certo para mim. Daí a votação. O que fiz foi algo que há 52 anos tentam, levar Roe v. Wade para os estados. E graças à genialidade, coração e força de 6 juízes da Suprema Corte, conseguimos fazer isso. Acredito nas exceções para estupro, incesto e risco de vida da mãe. Acredito firmemente nisso. Ronald Reagan também acreditava. 85% dos republicanos concordam.
Exceções são muito importantes, mas conseguimos alcançar isso. E agora os estados estão votando sobre o assunto. Pela primeira vez, veremos... Olha, esse tema dividiu o país por 52 anos. Todos os juristas, democratas, republicanos, liberais e conservadores queriam que voltasse aos estados para o povo votar. E foi o que aconteceu. Em Ohio, a votação foi um pouco liberal. No Kansas, a votação também foi um pouco liberal. Bem mais liberal do que se esperava. Mas cada estado está votando individualmente. Agora é o voto do povo. Não está mais nas mãos do governo federal. Fiz um grande serviço ao fazer isso. Foi preciso coragem para fazê-lo. E a Suprema Corte teve grande coragem ao fazê-lo. E dou um tremendo crédito a esses 6 juízes. Não há estado onde seja legal matar um bebê após o nascimento. Vice-presidente Harris, gostaria de ouvir sua resposta. Bem, como eu disse, você vai ouvir muitas mentiras. E isso não é surpreendente. Vamos entender como chegamos aqui. Trump escolheu 3 juízes da Suprema Corte para anular as proteções de Roe v. Wade. E eles fizeram exatamente o que ele queria. Agora, em mais de 20 estados, há leis de Trump que criminalizam médicos por prestar cuidados. Em um estado, a pena é prisão perpétua. Leis que não fazem exceção nem para estupro e incesto, entenda o que isso significa. Uma vítima de crime não tem direito de decidir o que acontece com seu próprio corpo depois. Isso é imoral. E não é preciso abandonar sua fé ou crenças para concordar. O governo, e Trump certamente, não deveria dizer a uma mulher o que fazer com seu corpo. Conversei com mulheres por todo o país. Quer falar sobre isso ser o que as pessoas queriam? Mulheres grávidas que querem levar a gravidez a termo, sofrendo aborto espontâneo, negadas atendimento na emergência porque médicos temem prisão e ela sangra num carro no estacionamento. Ela não queria isso. O marido dela não queria. Uma sobrevivente de incesto de 12 ou 13 anos forçada a levar a gravidez a termo. Eles não querem isso. E prometo, quando o Congresso aprovar uma lei para restaurar as proteções de Roe v. Wade, como presidente, vou orgulhosamente sancioná-la. Mas entendam, se Trump for reeleito, ele assinará uma proibição nacional do aborto. No projeto 2025 dele, haveria um monitoramento nacional de gestações e abortos espontâneos. Creio que os americanos acham que certas liberdades, como decidir sobre o próprio corpo, não cabem ao governo. Obrigado, vice-presidente Harris. Lá vai ela de novo. É mentira. Não estou assinando proibição alguma. Não há motivo para proibir. Já temos o que todos queriam. Democratas, republicanos e juristas queriam devolver aos estados. E os estados estão votando. Pode demorar um pouco. Por 52 anos, essa questão dividiu nosso país. Eles queriam isso de volta nos estados. Fiz algo que ninguém achava possível. Os estados agora estão votando. O que ela diz é uma mentira descarada. Sobre proibir o aborto, não sou a favor. Mas não importa, pois os estados assumiram a questão. Vetaria uma proibição nacional do aborto se fosse aprovada? Bem, não precisarei, porque, de novo, 2 coisas. Primeiro, ela disse que voltará ao Congresso. Ela jamais terá os votos. Impossível, com 50-50 no Senado e na Câmara. Ela não vai conseguir os votos. Ela não consegue o voto. Nem vai chegar perto disso. É só conversa fiada. Sabe do que isso me lembra? Quando prometeram cancelar empréstimos estudantis e virou um desastre total. Os empréstimos e ela, ou o chefe dela, se é que dá para chamar assim, só fica na praia. Mas olha, o chefe dela disse que vão tentar de novo. Vão fazer de um jeito diferente. E ele tentou, mas a Suprema Corte rejeitou de novo. Todos esses alunos foram iludidos com essa ideia injusta, parte do motivo da derrota. Eles não ganharam de graça. Dizem que é igual ao que falam sobre o aborto. Todo mundo gosta de dar uma Poderia lacrada, né, responder sim velho? ou não? Seu colega J.D. Vance disse que você vetaria se chegasse à sua mesa. Bem, não discuti isso com J.D. na verdade. J.D. pode ter sua opinião, mas acho que você está falando por mim e eu não fiz isso. Olha,
Nem precisamos discutir, ela jamais conseguiria isso. Como não conseguiu empréstimos estudantis, eles também não. Nem chegaram perto de obter empréstimos estudantis. Zombaram dos jovens e outros que tinham empréstimos. Eles nunca conseguirão aprovar isso. Não importa o que ela fale sobre ir ao Congresso. Bem, ótimo, vamos ao Congresso, façam isso. Mas por anos queriam tirar do Congresso e do governo federal e fizemos o impossível. E agora temos um voto popular sobre o aborto. Vice-presidente Harris apoiaria alguma restrição ao direito ao aborto? Eu apoio totalmente restabelecer as proteções de Roe v. Wade. Como você disse, em nenhum lugar do Zequissinewa uma mulher ela tá falando grávida Estados Unidos, pede tá? aborto no fim da Dos gestação. EUA. É porque Isso a não IA acontece. É um SCA. insulto às mulheres americanas. E veja o que ocorre com as proibições de aborto de Donald Trump. Casais que sonham ter família são negados tratamentos de fertilização in vitro. O que está acontecendo no nosso país? Trabalhadores, mulheres trabalhadoras com 1 ou 2 empregos, que mal pagam creche, têm que viajar para outro estado, pegar avião com estranhos para obter o atendimento médico necessário, mal podendo pagar por isso. O que você está fazendo ela passar é inaceitável. A maioria dos americanos acredita no direito da mulher decidir sobre seu próprio corpo. Por isso, em todo estado onde isso foi votado, vermelho ou azul, o povo votou pela liberdade. Vice-presidente. Com licença, preciso responder. Outra mentira. É mais uma mentira. Sou líder em FIV, fertilização in vitro. Na FIV, tenho sido um líder. Quando o Alabama teve decisão negativa sobre FIV, vi o povo e legisladores votarem a favor 2 dias depois. Tenho sido líder nisso. Eles sabem disso, todos sabem. Sou líder em fertilização FIV. Pergunte se ela permite aborto no OI do 9º, no 7º mês. Qual é? Tá, você faria isso? Por que Esse não é o pergunta problema. isso a ela? Responda à pergunta, você vetaria? Responda à pergunta, você vetaria? Abortos no 7º OI do 9º mês. Muito. Até após o nascimento. Veja o ex-governador da Virgínia. Ele disse, deixamos o bebê de lado e depois decidimos o que fazer. Vamos falar agora sobre imigração e segurança nas fronteiras. Sabemos que é um tema importante para republicanos, democratas e eleitores em geral. Vice-presidente, você foi encarregada de abordar as causas da migração da América Central. As travessias ilegais bateram recorde no governo Biden. Em junho, Biden impôs novas restrições rigorosas ao asilo. Sabemos que os números caíram significativamente desde então. Por que o governo esperou até 6 meses antes da eleição para agir? Você teria feito algo diferente do presidente Biden nessa questão? Sou a única pessoa aqui que processou organizações criminosas transnacionais por tráfico. O Congresso dos Iowa, incluindo os senadores conservadores, propôs uma lei de segurança fronteiriça que apoiei. Essa lei colocaria 1.500 agentes a mais na fronteira para ajudar quem já trabalha lá, fazendo horas extras. Isso nos permitiria conter o fluxo de fentanil entrando nos Estados Unidos. Sei que muitas famílias assistindo foram afetadas pelo aumento do fentanil no país. A lei daria mais recursos para processar organizações criminosas por tráfico de armas, drogas e pessoas. Mas sabe o que aconteceu com essa lei? Donald Trump ligou para o Congresso e mandou engavetar a lei. E sabe por quê? Porque ele prefere usar o problema como palanque a resolvê-lo de fato. E entenda, isso ocorre num momento em que o povo precisa de um líder que busque soluções e enfrente os problemas reais. Mas o que temos no ex-presidente é alguém que prefere usar um problema como plataforma em vez de resolvê-lo. E olha, ele vai falar muito de imigração hoje, mesmo quando não for o assunto em pauta. Vou fazer algo incomum, convidar vocês a assistirem um comício do Trump. É uma Tchau, experiência gente, e já tanto. vai? Nos comícios, ele fala de personagens fictícios como Hannibal Amém. Lecter. Tchau. Ele diz coisas como moinhos causam câncer. E vocês vão notar que as pessoas começam a sair cedo, por cansaço e tédio. Uma coisa que vocês não vão ouvir ele falar é sobre vocês. Ele não fala das suas necessidades, sonhos ou desejos. Acredito que vocês merecem um presidente que realmente coloque vocês em primeiro lugar. E eu prometo a vocês que farei isso. Vice-presidente Harris, obrigado. Presidente Trump, quero sua resposta sobre esse ponto. Bem, eu gostaria de responder, mas deixe-me perguntar por que tentou barrar esse projeto, que teria colocado milhares de agentes adicionais na fronteira. Primeiro sobre os comícios.
Ela diz que as pessoas saem. Ninguém vai aos comícios dela. Não há motivo para ir. E as pessoas que vão, elas levam de ônibus e pagam para estarem lá. E depois as mostra sob uma luz diferente. Então ela não pode falar sobre isso. As pessoas não saem dos meus comícios. Temos os maiores e mais incríveis comícios da história política. É porque as pessoas querem retomar seu país. Nosso país está se perdendo. Somos uma nação em declínio. E isso aconteceu há 3 anos e meio. E o que está rolando aqui vai acabar na Terceira Guerra Mundial. Mudando de assunto, o que fizeram ao deixar milhões entrarem no país e veja o que está acontecendo nas cidades dos Estados Unidos. E muitas cidades não querem falar. Não vai ser Aurora ou Springfield. Muitas cidades não falam por estarem muito envergonhadas. Em Springfield, os que chegaram estão comendo os cachorros, estão comendo os gatos, estão comendo os bichos de estimação dos moradores. E é isso que está acontecendo no nosso país. E é uma vergonha. Sobre os comícios, o motivo de irem é que gostam do que eu digo. Eles querem trazer nosso país de volta. Eles querem fazer a América grande de novo. É uma frase simples, fazer a América grande de novo. Quando alguém faz um mau trabalho, eu demito. E pega um cara como Esper. Ele não prestava. Eu o demiti. Então ele escreve um livro. Outro escreve um livro, porque comigo eles podem escrever livros. Com mais ninguém podem. Mas fizeram um trabalho tão ruim e nunca demitiram ninguém. Olhe a economia. Olhe a inflação. Não demitiram nenhum de seus economistas. Tem as mesmas pessoas. É um bom jeito de não ter livros escritos sobre você. Mas, para finalizar, tive mais votos que qualquer republicano na história, de longe. Na verdade, tive mais votos que qualquer presidente em exercício na história, de longe. Deixe-me continuar sobre imigração. Era o que você queria falar antes. Voltemos à sua proposta de deportação que o vice também comentou. Trump, você chama isso de maior operação de deportação da história. Diz que usaria a Guarda Nacional. Se as coisas saírem do controle, usaria as Forças Armadas. Militar. Com a polícia local, sim. Você também falou em usar a polícia local. Como deportaria 11 milhões de imigrantes sem documentos? Sei que você acha que esse número é bem maior. Explique isso pra gente. Como seria isso na prática? As autoridades iriam de porta em porta no país? É muito maior por causa deles. Permitiram milhões de criminosos, permitiram terroristas, permitiram criminosos de rua comuns, deixaram entrar traficantes no país. Agora, nos EUA, seus países dizem, não voltem ou morrerão. Sabia que o crime na Venezuela e no mundo caiu? Sabe por quê? Tiraram criminosos das ruas e mandaram para cá. Será um dos maiores erros da história permitir isso. Fizeram por votos, mas destroem o país. Nunca se fez algo assim antes. Destruíram o tecido do nosso país. Milhões de pessoas entraram. No mundo todo o crime caiu, exceto aqui. O crime aqui disparou. Apesar do que dizem, o crime está nas alturas. E temos um novo tipo de crime. É chamado crime de imigrante. Ocorre em níveis antes inimagináveis. Presidente Trump, como sabe, o FBI afirma que o crime violento geral está diminuindo no país. O FBI fraudou. Eles fraudavam declarações. Não incluíram as piores cidades. Não incluíram as cidades com mais crime. Foi uma fraude. Como os 818 mil empregos que diziam ter criado que era... Passo a palavra à vice-presidente Harris. Bem, isso é irônico. Vindo de alguém processado por crimes de segurança nacional, crimes econômicos, interferência eleitoral, condenado por agressão sexual e cuja próxima aparição no tribunal é em novembro para sua sentença criminal. Vamos ser claros sobre a posição de cada um quanto ao respeito pela lei e autoridades. O ex-vice pediu corte de 45 mil agentes federais. Imagine só, um dia após ser acusado de 34 crimes. Então, vamos falar do que realmente importa nesta corrida. É crucial avançarmos, virar a página dessa velha retórica cansativa e focar nas necessidades do povo, como a escassez de moradias, para a qual tenho um plano, além de apoiar pequenas empresas e reduzir o preço dos alimentos. Francamente, os americanos estão exaustos desse mesmo velho roteiro cansativo. Vice-presidente Harris, obrigado. Com licença. Todos esses casos foram iniciados por eles contra seu oponente político. Estou ganhando a maioria e vencerei o resto em recurso.
Você viu isso na decisão recente da Suprema Corte. Estou ganhando a maioria deles. Mas esses casos são o que chamam de weaponization. Nunca aconteceu neste país antes. Eles armaram o Departamento de Justiça. Todos envolvem o DOJ de Atlanta e Fani Willis ao procurador de NI. Todos esses casos. E aí dizem, ele é um criminoso, eles que mandaram me perseguir. Aliás, Joe Biden foi praticamente culpado no caso dos documentos. E o que houve no meu caso de documentos? Disseram que era o mais difícil de todos. Uma vitória completa e total. Há 2 meses foi arquivado. É weaponization. Nunca aconteceu neste país. Usaram isso para tentar ganhar uma eleição. São casos falsos. Presidente Trump, obrigado. Vice-presidente Harris, uma resposta rápida sobre a politização do Departamento de Justiça. Bem, vamos falar sobre extremismo e entender o contexto desta eleição de 2024. A Suprema Corte do Zetiar decidiu que o ex-presidente seria imune a qualquer má conduta. Se ele voltar à Casa Branca, entenda. É alguém que disse abertamente que terminaria a Constituição dos Estados Unidos e usaria o Departamento de Justiça contra seus inimigos políticos. Ele tem desprezo aberto, sabemos, por militares. Imaginem Trump de volta à Casa Branca sem freios. Sabemos que a corte não o impedirá e J.D. Vance também não. Cabe ao povo americano parar. Vice-presidente Harris, na sua última corrida presidencial. Por favor. Foi ela quem armou, não eu. Ela se armou. Levei um tiro na cabeça pelo que dizem de mim. Falam de democracia, dizem que sou uma ameaça. Eles ameaçam com a falsa investigação da Rússia. Isso não deu em nada. Temos muito a tratar. Vice-presidente Harris, na sua última corrida presidencial, você queria proibir o fracking. Agora não quer. Queria recompra de armas de assalto. Agora sua campanha diz que não apoiou descriminalizar travessias de fronteira. Agora você está adotando uma postura mais rígida. Sei que você diz que seus valores não mudaram. Então, por que tantas de suas posições políticas mudaram? Então, meus valores não mudaram e vou discutir cada um dos pontos que você levantou. Mas, em particular, vamos falar sobre fracking, já que estamos na Pensilvânia. Deixei isso bem claro em 2020. Não vou proibir o fracking. Não proibi o fracking como vice-presidente dos Estados Unidos. Na verdade, dei o voto de desempate na lei de redução da inflação, que abriu novos arrendamentos para fracking. Minha posição é investir em fontes diversas de energia para reduzir a dependência do petróleo estrangeiro. Tivemos o maior aumento na produção de petróleo doméstico da história devido a essa abordagem. Quanto aos meus valores, cresci como um garoto de classe média criado por uma mãe trabalhadora que economizou e conseguiu comprar nossa primeira casa quando eu era adolescente. Os valores que trago sobre a importância da casa própria, sabendo que nem todos tiveram 400 milhões numa bandeja e faliu 6 vezes, é um valor que trago ao meu trabalho para dizer que vamos trabalhar com o setor privado e construtoras para aumentar em 3 milhões de casas até o final do meu primeiro mandato. Meu trabalho relacionado a ter uma amiga no ensino médio que foi abusada sexualmente pelo padrasto e meu foco em proteger mulheres e crianças de crimes violentos baseia-se num valor profundamente enraizado na importância de defender aqueles que são mais vulneráveis. Meu trabalho de proteger a Previdência e o Medicare baseia-se no meu histórico de proteger idosos contra golpes. Meus valores não mudaram. O importante é ter um presidente que traga valores e uma visão de elevar as pessoas, não de rebaixá-las ou insultá-las. A verdadeira medida de um líder é entender que a força está em elevar as pessoas, não em derrubá-las. Eu pretendo ser essa presidente. Vice-presidente Harris, obrigado. Bem, primeiro, não recebi 400 milhões. Gostaria de ter recebido. Meu pai era construtor no Brooklyn e Queens, ótimo pai, e aprendi muito com ele. Recebi uma fração disso, mínima, e transformei em muitos bilhões de dólares. Muitos bilhões mesmo. Quando as pessoas veem, ficam surpresas. Então não precisamos falar disso. Fracking, ela é contra há 12 anos. Desfinanciar a polícia, ela sempre foi contra isso. Ela abandonou tudo isso erroneamente, de forma horrível. E todos estão rindo, ok? Todos estão rindo disso. Ela desistiu de pelo menos 12, provavelmente 14 ou 15 políticas diferentes. Ela era forte em desfinanciar a polícia. Em Minnesota, ela saiu... Espere, estou falando agora. Se não se importa, por favor. Isso soa familiar? Ela foi a Minnesota e quis soltar criminosos que mataram e queimaram Minneapolis, arrecadando dinheiro para tirá-los da cadeia.
Ela fez coisas que ninguém jamais imaginaria. Agora quer fazer cirurgias trans em imigrantes ilegais presos. Isso é coisa de esquerdista radical. Quer confiscar suas armas e proibir o fracking na Pensilvânia. Se ela vencer, o fracking acaba no primeiro dia. Para finalizar, algo muito importante na minha opinião. Eu impulsionei o setor petrolífero como ninguém antes. Quando assumiram, desmontaram tudo e os preços dispararam. Logo deixaram esses caras voltarem ao que eram. Teria sido 5 vezes maior. Falamos de 3 anos e meio atrás. Chegaram onde eu estava sem escolha, com preços quadruplicando. Vocês viram o que aconteceu com a gasolina. Então disseram, vamos voltar para o Trump. Se ela ganhar, no dia seguinte voltam a destruir o país. Voltaremos às eólicas e solares que precisam de desertos. Já viu uma usina solar? Aliás, sou fã de energia solar. Mas ocupam 400, 500 acres de deserto. Não são boas para o ambiente, como ela sabe. Lindsay, obrigado. Temos uma eleição em 56 dias. Quero falar da transição pacífica de poder, pilar da democracia e o papel do presidente em crises. Senhor presidente, em 6 de janeiro, pediu aos apoiadores que marchassem ao Capitólio. Disse que estaria lá com eles. O país e o mundo viram o ataque aos policiais no Capitólio naquele dia. Assessores dizem que assistiu pela TV no Salão Oval. Enviou tweets, mas levou mais de 2 horas para mandar o vídeo pedindo que voltassem para casa. Há algo que se arrependa do que fez naquele dia? Você disse algo que não foi abordado. Pacífica e patrioticamente, falei no discurso, não depois. Pacífica e patrioticamente. E ninguém do outro lado morreu. Ashley Babbitt foi morta por um policial descontrolado que nunca deveria ter atirado nela. É uma vergonha. Mas não fizemos isso com esse grupo tão maltratado. E as pessoas que ela deixa entrar no país e matar gente, ela era a chefe da fronteira, lembre-se. Ela era a chefe da fronteira. Ela não quer ser chamada assim porque tem vergonha da fronteira. No início ela disse, surpresa que você não falou da fronteira ainda. Porque ela sabe o péssimo trabalho que fizeram. E essas pessoas? Quando serão processadas? Quando essas pessoas de países do mundo todo, não só da América do Sul, vêm de todo lugar, David, do mundo inteiro. E o crime cai no mundo todo por causa disso. Mas deixe-me perguntar, David, quando essas pessoas serão processadas? Quando processarão quem queimou Minneapolis ou Seattle? Eles invadiram Seattle, tomaram conta de boa parte da cidade de Seattle. Quando essas pessoas serão processadas? Mas deixe-me perguntar, você era o presidente, você via tudo pela televisão. É uma pergunta simples, pensando na próxima eleição. Há algo que se arrepende de ter feito naquele dia? Yes, sir. Não tive nada a ver com isso, só me pediram para discursar. Apareci para fazer um discurso. Eu disse que achava que seria grande. Fui falar com Nancy Pelosi e o prefeito de Washington, D.C. E o prefeito registrou por escrito, como você sabe. Eu disse, vai ser um comício enorme, ou como quiser chamar. E, de novo, não fui eu quem organizou. Foi feito por outras pessoas. Ofereci 10 mil da Guarda Nacional ou soldados. Eles me rejeitaram. Nancy Pelosi me rejeitou. Há 2 semanas, a filha dela tem um vídeo dela assumindo a culpa. Eles querem se livrar dessa gravação. Nada teria acontecido se Pelosi e o prefeito fizessem seu trabalho. Eu não era responsável pela segurança. Nancy Pelosi era a responsável. Ela não fez o trabalho dela. A pergunta era sobre você como presidente, não sobre a ex-presidente Pelosi, mas gostaria que a vice-presidente Harris respondesse. Eu estava no Capitólio em 6 de janeiro. Eu era o vice-presidente eleito. Eu também era senador em exercício. Eu estava lá. Nesse dia, o presidente incitou uma turba violenta a atacar e profanar o Capitólio. Naquele dia, 140 policiais se feriram. E alguns morreram. O ex-presidente foi indiciado e cassado exatamente por isso. Mas isso não é um caso isolado. Lembrem de Charlottesville, uma turba com tochas espalhando ódio antissemita. E o que disse o presidente na época? Havia pessoas boas dos 2 lados. Sobre os Proud Boys, uma milícia, o ex-presidente disse, afastem-se e aguardem. A quem lembra 6 de janeiro, digo, não precisamos voltar. Não vamos voltar. Não voltaremos. É hora de virar a página. E se isso foi demais para você, bem, há espaço na nossa campanha para você defender o país, a democracia, o Estado de Direito e para acabar com o caos e com essa abordagem
que ataca as bases da nossa democracia só porque não gosta do resultado. E vamos ser claros nesse ponto. Trump, o candidato, disse que haverá um banho de sangue se o resultado não for do seu agrado. Vamos virar essa página. Não vamos retroceder. Vamos traçar um rumo para o futuro. Não voltar ao passado. Era um termo diferente, ligado à energia, pois eles destruíram nosso setor energético. Foi aí que ocorreu o banho de sangue. Sobre Charlottesville, essa história já foi desmentida, como você diria. Laura Ingraham, Sean Hannity, Jesse, todos eles cobriram isso. Se lerem mais uma frase, verão que foi perfeito. Foi desmentido em quase todo jornal, mas ainda trazem à tona como fazem com 2025. Eles ficam trazendo todas essas coisas à tona. Eu te pergunto, você fala do Capitólio. Por que deixamos milhões passarem pela fronteira sul? Por que ela não está fazendo nada? Vou te dizer o que eu faria e ficaria orgulhoso disso. Eu diria que nós dois deixaríamos este debate agora. Eu gostaria de vê-la ir a Washington, D.C. durante este debate, pois estamos perdendo tempo. Vá, porque ela tem sido péssima. É ridículo. Vá para Washington, D.C. e deixe-a assinar uma lei para fechar a fronteira, porque eles têm esse direito. Não precisam de leis, eles têm o direito de fazer isso. O presidente, você o tira da cama, acorda às 4 da tarde e diz, vem para o escritório assinar uma lei. Se ele assinar uma lei fechando a fronteira, só precisa avisar a patrulha da fronteira, que é fenomenal. Se fizerem isso, a fronteira fica fechada. Essas pessoas estão matando muitos, diferente do... Falamos de imigração aqui esta noite. Quero focar no próximo tema para ambos, pois realmente nos traz isso em foco, a verdade nestes tempos em que vivemos, senhor presidente. Por 3 anos e meio após perder a eleição de 2020, você repetidamente alegou falsamente ter vencido, dizendo muitas vezes que ganhou por ampla margem. Nas últimas semanas, antes deste debate, você disse que perdeu por pouco, que quase conseguiu, que ficou um pouco aquém. Você está agora reconhecendo que perdeu? Não reconheço isso de jeito nenhum, mas você falou isso sim. Falei sarcasticamente. Você sabe disso. Dissemos que perdemos por pouco. Foi dito com sarcasmo. Olha, há muitas provas. É só olhar para elas. Deviam ter mandado de volta para os legislativos aprovarem. Tive quase 75 milhões de votos, recorde para um presidente. Me disseram que com 63 milhões, como em 2016, era imbatível. Ninguém devia pensar na eleição. Uma eleição fraudulenta. Precisamos de 2 coisas. Precisamos de muros. E temos que ter isso. Temos que ter fronteiras. E precisamos de boas eleições. Nossas eleições são ruins. Querem que imigrantes ilegais votem. Nem falam inglês direito. Mal sabem em que país estão. Esse pessoal quer que eles votem. Por isso deixam eles entrarem no país. Eu assisti todos esses vídeos. Não percebi o sarcasmo por pouco. Não conseguimos, e só para esclarecer, você e seus aliados tiveram 60 casos diante de muitos juízes. O juiz analisou e seus aliados e disse que não houve fraude generalizada. Diante de muitos juízes. Disseram que não tínhamos legitimidade. Esse é o outro ponto. Ele atravessa, hein, mano? Disseram que não tínhamos legitimidade, uma tecnicalidade. Imagina um sistema onde alguém numa eleição não tem legitimidade, nem o presidente dos US. Foi assim que perdemos. Dos Estados Unidos. Se olhar os fatos, e adoraria que fizesse uma reportagem, eu mostrarei a Geórgia, Wisconsin, Pensilvânia e mostrarei. Temos muitos fatos e estatísticas. Mas sabe de uma coisa? Isso não importa, porque temos que resolver o problema atual. Isso é passado. O problema é que temos uma nação em declínio e eles a colocaram nessa situação. Temos uma nação que está morrendo, David. Senhor presidente, obrigado. Vice-presidente Harris ouviu o presidente hoje à noite. Ele negou ter dito isso, que perdeu por pouco. Então ele ainda crê que não perdeu a eleição vencida por Biden e você. Mas quero perguntar sobre algo recente. Foi um post de Trump sobre a eleição que se aproxima. Ele disse, quando eu vencer, quem trapaceou doadores, eleitores, oficiais, será processado com longas penas de prisão. Um advogado da sua campanha respondeu, não deixaremos Trump nos intimidar. Não permitiremos que ele suprima o voto. Você acredita que é isso que ele está tentando fazer? Donald Trump foi demitido por 81 milhões de pessoas. Então, vamos deixar isso bem claro. E, obviamente, ele está tendo muita dificuldade em aceitar isso. Mas não dá para ter um presidente que tenta, como fez antes, anular a vontade dos eleitores numa eleição justa. Olha,
Como vice-presidente, viajei o mundo todo e os líderes mundiais estão rindo do Trump. Falei com militares, alguns que trabalharam com você e dizem que você é uma vergonha. E quando você fala assim, num debate presidencial, e nega repetidamente os processos que perdeu, porque de fato perdeu a eleição, isso faz a gente pensar que talvez o candidato à minha direita não tenha o temperamento ou a capacidade de não se confundir com os fatos. Isso é muito preocupante. E o povo americano merece coisa melhor. Vou lhe dar um minuto para responder, senhor presidente. Deixe-me falar dos líderes mundiais. Viktor Orbán, um dos homens mais respeitados. Chamam-no de homem forte. É durão e inteligente. Primeiro-ministro da Hungria. Perguntaram, por que o mundo está pegando fogo? Há 3 anos, não estava. Por que está pegando fogo? Ele disse, porque precisam do Trump de volta. Tinham medo dele. China tinha medo, só estou citando ele. A China tinha medo dele. Coreia do Norte tinha medo dele. Olha o que está rolando com a Coreia do Norte. Disse que a Rússia tinha medo dele. Acabei com o Nord Stream 2, Biden reativou. Cancelou o XL aqui, mas deixou a Rússia construir. Olha, Viktor Orbán disse isso. Disse que o mais respeitado e temido é Trump. Não tivemos problemas com Trump presidente. Mas esse homem fraco e patético, que você viu num debate há poucos meses, se não estivesse lá, estaria concorrendo no lugar dela. Ela não teve votos. Ele teve 14 milhões de votos. Você fala de ameaça à democracia. Ele teve 14 milhões de votos e o tiraram do cargo. E sabe de uma coisa? Vou te contar um segredo. Ele a odeia, ele não a suporta, mas ele teve 14 milhões de votos. Eles o expulsaram. Ela teve 0 votos. Quando concorreu, foi a primeira a sair por falhar e agora concorre de novo. Não entendo, mas tudo bem. Presidente, acho obrigado. que vamos nos sair Senhor muito bem. Presidente, obrigado. Voltando à guerra, Israel-Hamas e aos reféns ainda detidos, incluindo Trump, americanos. vai, Vice-presidente Harris, em dezembro, você disse, Israel tem o direito de se defender, assim, mas acrescentou, o modo importa, afirmando que o direito humanitário deve ser respeitado. Israel precisa fazer mais para proteger civis inocentes. Você disse isso há 9 meses atrás. Agora, estima-se que 40 mil palestinos estejam mortos. Quase 100 reféns ainda permanecem cativos. Semana passada, Netanyahu disse que não há acordo em vista. O presidente Biden não conseguiu quebrar o impasse. Como você faria isso? Bom ponto. Bem, vamos entender como chegamos aqui. Em 7 de outubro, o Hamas, grupo terrorista, massacrou 1.200 israelenses, muitos jovens num show. Mulheres foram brutalmente estupradas. Então, sim, eu disse antes e digo agora, Israel tem o direito de se defender. Nós faríamos o mesmo. Mas como isso é feito importa, pois muitos palestinos inocentes também morreram. Crianças, mães. Sabemos que esta guerra precisa acabar. Deve terminar imediatamente. E terminará com um acordo de cessar fogo e a libertação dos reféns. Continuaremos trabalhando nisso incansavelmente, trabalhando também para traçar um caminho para uma solução de 2 estados. Nessa solução, deve haver segurança para Israel e igualmente para os palestinos. Mas garanto que sempre darei a Israel a capacidade de se defender, especialmente contra o Irã e as ameaças que ele e seus aliados representam para Israel. Mas precisamos de 2 estados, reconstruir Gaza, dar segurança e dignidade aos palestinos. Presidente Trump, como negociaria com Netanyahu e o Hamas para libertar os reféns e evitar mais mortes de civis em Gaza? Se eu fosse presidente, isso nunca teria começado. Se eu fosse presidente, a Rússia jamais, conheço Putin muito bem, ele nunca teria. E não houve ameaça disso, aliás, por 4 anos, entrado na Ucrânia e matado milhões de pessoas, somando tudo. Bem pior do que as pessoas entendem o que acontece lá. Mas quando ela fala de Israel, de repente ela odeia Israel. Ela nem se encontrou com Netanyahu quando ele fez um discurso importante no Congresso. Ela se recusou a estar lá porque estava numa festa de irmandade dela. Ela quis ir à festa da irmandade. Ela odeia Israel. Se ela for presidente, acho que Israel não existirá em 2 anos. Tenho sido bom em previsões e espero estar errado sobre essa. Ela odeia Israel.
Ao mesmo tempo, ela odeia os árabes, pois tudo lá vai explodir. Muçulmanos, judeus, Israel. Israel desaparecerá. Isso jamais teria acontecido. O Irã estava quebrado com Trump. Agora tem 300 bilhões, sem sanções. Irã não tinha grana para o Hamas, Hezbollah ou outros grupos. São grupos de terror, terror horrível. Eles estavam sem dinheiro. Foi notícia, e você sabe disso. Você cobriu muito bem, aliás. Não tinham dinheiro para o terror. Estavam falidos. Agora são ricos e espalham a grana. Veja os Houthis no Iêmen. Olhe o que rola no Oriente Médio. Isso nunca teria acontecido. Resolvo rápido e acabo a guerra na Ucrânia. Se eleito, faço antes de assumir. Vice-presidente Harris, ele disse que você odeia Israel. Isso é absolutamente falso. Apoiei Israel e seu povo durante toda a minha carreira e vida. Ele sabe disso. Ele tenta, de novo, dividir e distrair da realidade. Trump é fraco em segurança nacional e política externa. Sabe-se que ele admira ditadores e quer ser um no primeiro dia, segundo ele próprio. É sabido que ele disse que Putin pode fazer o que quiser e invadir a Ucrânia. É conhecido que ele chamou de brilhante a invasão russa da Ucrânia. Sabe-se que ele trocou cartas de amor com Kim Jong-un. É claro que ditadores torcem por sua presidência, pois sabem que podem manipulá-lo com elogios e favores. Por isso, muitos líderes militares que trabalharam com você me disseram que você é uma vergonha. Por isso, entendemos que precisamos de um presidente que não seja sempre fraco e errado em segurança nacional. Vice-presidente Harris, obrigado. Harris, incluindo a importância de respeitar e valorizar nossas forças armadas. Vice-presidente Harris, obrigado. E foi ela que causou isso. Isso é fraco na segurança nacional, permitindo que 168 países enviem pessoas para o nosso país no último mês do ano. As taxas de criminalidade deles caíram muito. Putin a apoiou semana passada, disse: espero que ela vença. E acho que ele falou sério, porque o que ele conseguiu é inacreditável. Isso não teria acontecido Putin comigo. apoiando o Os Kamala, líderes hein? de outros países acham que são fracos e incompetentes, e são mesmo. Eles são totalmente incompetentes. E eu só faço uma pergunta. Por que Biden entra e cancela o oleoduto Keystone e aprova o maior acordo que a Rússia já fez, o Nord Stream 2, o maior gasoduto do mundo indo para a Alemanha e toda a Europa? Porque são fracos e ineficazes. E Biden, aliás, recebe muito dinheiro. Obrigado. Temos muito a discutir. Voltaremos em breve com mais deste debate presidencial histórico da ABC News, direto do National Constitution Center, aqui na Filadélfia. Comercialzinho aqui agora, porém, nós não vamos assistir comercial. Lógico, a gente vai logo tacar-lhe marcha. Porém, agora é o momento para você deixar o like no vídeo. Fala sério, a dublagem tá maravilhosa. De qualidade, bem sincronizado, o timbre da voz tá maravilhoso, incrível. Merece like. Inscreva-se no canal também se você não for inscrito e compartilhe já esse vídeo aqui com alguém. Fala assim, ó, olha só esse debate aqui todo em português. Tá maravilhoso de assistir. Compartilha aí e já bora seguir direto aqui para continuidade da entrevista. Centro em Filadélfia, Pensilvânia. Bora. Filadélfia, de volta, Pensilvânia. David Moore e Lindsay Davis. Bem-vindos de volta a este debate presidencial histórico da ABC News. Vamos continuar. Agora quero falar sobre a guerra na Ucrânia. Estamos há 2 anos e meio neste conflito. Senhor presidente, a posição do governo Biden tem sido que devemos defender a Ucrânia da Rússia e de Putin, proteger sua soberania e democracia, que é do interesse do Zipozego, alegando que se Putin vencer, ele pode se sentir encorajado a invadir outros países. Você disse que resolveria esta guerra em 24 horas. Afirmou isso agora há pouco, antes do intervalo. Como exatamente faria isso? Quero fazer uma pergunta bem simples esta noite. Você quer que a Ucrânia vença esta guerra? Eu quero que a guerra acabe. Quero salvar vidas que estão sendo desperdiçadas, pessoas mortas aos milhões. São milhões mesmo. É muito pior que os números que você recebe, que são falsos. Olha, gastamos 250 bilhões ou mais porque não cobram da Europa, que se beneficia mais que nós. Eles gastam 150 bilhões menos, porque Biden e você não têm coragem de cobrar a Europa como eu fiz com a OTAN. Eles pagaram bilhões e bilhões quando eu disse, paguem ou não, vamos mais protegê-los. Talvez por isso não gostem tanto de mim quanto gostam de pessoas fracas. Mas veja o que está acontecendo. Estamos gastando de 250 a 275 bilhões.
Eles estão gastando de 100 a 150. Eles deveriam ser forçados a igualar. Dito isso, quero resolver a guerra. Conheço Zelensky muito bem e conheço Putin muito bem. Tenho um bom relacionamento e eles respeitam seu presidente. Ok, eles me respeitam. Eles não respeitam o Biden. Como você respeitaria ele? Por quê? Por qual motivo? Ele nem ligou para o Putin em 2 anos, não falou com ninguém. Eles nem tentam resolver. É uma guerra que está implorando para ser resolvida. Vou resolver antes mesmo de virar presidente. Se eu ganhar quando for eleito, vou falar com um e com o outro. Vou juntar os dois. Essa guerra nunca teria acontecido. Quando vi Putin depois que saí, infelizmente, porque o país virou um caos, mas depois que saí, vi ele juntando soldados, ele fez isso depois. Pensei, ele deve estar negociando. Deve ser uma boa estratégia de negociação. Mas não era, porque Biden não sabia como falar com ele. Ele não fazia ideia de como parar. Agora tem milhões de mortos e só está piorando. E pode levar à Terceira Guerra Mundial. Não se engane, David. Estamos brincando com a Terceira Guerra Mundial. E temos um presidente que nem sabemos onde está. Nem sabemos se ele é mesmo presidente. Só para esclarecer, tô fora dessa campanha. A gente nem sabe. Ele é nosso presidente, mas temos um presidente, senhor presidente, que nem sabe que está vivo. Seu tempo acabou. Só para esclarecer, você acredita que é do interesse do EUA que a Ucrânia vença, sim ou não? Acho que é do interesse do EUA acabar logo com esta guerra. Negociar um acordo para evitar mais perdas de vidas humanas. Vamos ouvir a vice-presidente Harris. Sua opinião sobre o apoio à Ucrânia e como futuro comandante em chefe, como lidaria com Putin? Seria diferente de Biden? Bem, primeiro, é importante lembrar ao ex-presidente. Você não concorre contra Joe Biden, concorre contra mim. Creio que Trump diz que a guerra acabaria em 24 horas porque ele simplesmente desistiria. E isso não é quem somos como americanos. Vamos entender o que aconteceu aqui. Encontrei Zelensky dias antes da invasão russa, que tentou à força mudar fronteiras territoriais, desafiando uma das mais importantes regras e normas internacionais, que é a importância da soberania e integridade territorial. E me encontrei com o presidente Zelensky. Compartilhei com ele inteligência americana sobre como ele poderia se defender. Dias depois, fui ao flanco leste da OTAN, a Polônia e Romênia. E pelo trabalho que eu e outros fizemos, reunimos 50 países para apoiar a Ucrânia em sua justa defesa. E graças ao nosso apoio, defesa aérea, munição, artilharia, javelins e tanques Abrams, a Ucrânia se mantém livre e independente. Se Donald Trump fosse presidente, Putin já estaria sentado em Kiev agora. E entenda o que isso significaria, pois a agenda de Putin não é só sobre a Ucrânia. Veja por que os aliados europeus e da OTAN são tão gratos por você não ser mais presidente e que entendemos a importância da maior aliança militar do mundo, que é a OTAN, e o que fizemos para preservar a capacidade de Zelensky e dos ucranianos de lutarem por sua independência. Senão, Putin estaria em Kiev com os olhos no resto da Europa, começando pela Polônia. Por que não diz aos 800 mil poloneses americanos aqui na Pensilvânia quão rápido você desistiria, por favor? E o que acha ser uma amizade com alguém conhecido como um ditador que o devoraria no almoço? Vice-presidente Harris, obrigado. Ouvimos de ambos sobre a Ucrânia hoje. O Afeganistão foi mencionado há pouco. Queria que ela comentasse algo que disse. Por favor, 1 minuto para responder. Putin estaria em Moscou, não teria perdido 300 mil homens e mulheres, mas estaria em Moscou. Silêncio, por favor. Estaria em Moscou, muito mais feliz tá falando, do que está só que agora. O microfone tá mutado. Mas, sabe, ele tem algo que outros não têm. Ele tem armas nucleares. Nunca falam sobre isso. Ele tem armas nucleares. Ninguém pensa nisso. E talvez ele as use, talvez não tenha sido tão ameaçador, mas ele tem isso, algo que nem gostamos de mencionar. Ninguém gosta de falar disso, mas entenda, enviaram-na para negociar paz antes da guerra começar. 3 dias depois, ele invadiu e iniciou a guerra, porque tudo o que disseram era fraco e tolo. Disseram as coisas erradas. Essa guerra nunca deveria ter começado. Ela era a emissária. Enviaram-na para negociar com Zelensky e Putin, e ela o fez. E a guerra começou 3 dias depois.
E esse é o tipo de talento que temos com ela. Ela é pior que Biden, na minha opinião. Acho que ele é o pior presidente da história do nosso país. Ela é a pior vice-presidente da história do nosso país. Mas deixe-me dizer uma coisa. Ela é uma péssima negociadora. Enviaram-na para negociar. Assim que saíram, Putin invadiu. Presidente Trump, obrigado. Mais uma vez, eu disse isso no início deste debate. Você vai ouvir um monte de mentiras vindas desse sujeito. E essa é outra. Quando eu fui me encontrar com o presidente Zelensky, eu agora me encontrei com ele mais de 5 vezes, a realidade é que tem sido sobre manter-se como a América sempre deveria, como uma líder que apoia as normas internacionais e regras, como uma líder que mostra força, entendendo que as alianças que temos em todo o mundo dependem de nossa capacidade de cuidar de nossos amigos e não favorecer nossos inimigos porque você adora homens fortes, em vez de se importar com a democracia. E isso é muito o que está em jogo aqui. O presidente dos Estados Unidos é o comandante em chefe. E o povo americano tem o direito de confiar em um presidente que entende o significado do papel e da responsabilidade da América em termos de garantir que haja estabilidade e assegurar que defendemos nossos princípios e não os vendemos para o benefício de bajulações pessoais. Falamos da Ucrânia e Vladimir Putin. Agora quero falar do Afeganistão. Isso surgiu na primeira hora do debate. Vamos passar para o Afeganistão. Trump fez algo incrível, nunca vi igual. Ele fez os 28 países da época pagarem. Ele disse que nunca viu isso. Ele é o chefe da OTAN. Ele repetiu que nunca viu. Por anos, pagávamos quase toda a OTAN. Europa nos explorava no comércio e na OTAN. Fiz pagarem, sem pagar, sem proteção. Senão nunca teríamos conseguido. Disse que foi um feito dos mais incríveis. Obrigado. Vamos falar do Afeganistão. Surgiu no início do debate e hoje vimos um momento tocante no Capitólio, honrando os soldados mortos na retirada caótica do Afeganistão. Quero perguntar ao vice-presidente, você se sente responsável pela forma como a retirada ocorreu? Bem, vou lhe dizer, concordei com a decisão do Biden de sair do Afeganistão. 4 presidentes prometeram e Joe Biden cumpriu. Assim, os contribuintes não pagam mais os 300 milhões de dólares por dia nessa guerra sem fim. Hoje, nenhum militar dos Army SEAL está em zona de combate no mundo pela primeira vez neste século. Mas vamos entender como chegamos aqui. Donald Trump, quando presidente, negociou um dos acordos mais fracos possíveis. Ele se diz um grande negociador. Até seu conselheiro de segurança disse que era um acordo fraco e terrível. E foi assim que aconteceu. Ele ignorou o governo afegão. Negociou diretamente com uma organização terrorista chamada Talibã. A negociação envolveu a libertação de 5.000 terroristas do Talibã pelo Talibã. E olha só, não, preste atenção. E o presidente, na época, convidou o Talibã para Camp David, um lugar histórico significado para nós americanos, um lugar onde honramos a importância da diplomacia americana, onde recebemos líderes mundiais respeitados. E esse ex-presidente, como presidente, os convidou para Camp David porque ele não valoriza o papel e a responsabilidade do presidente do IAEA, de ser comandante-chefe com o devido respeito. Isso remete ao ponto de como ele tem constantemente menosprezado e humilhado membros das nossas Forças Armadas, soldados caídos e o trabalho que devemos fazer para manter a força e o respeito dos Estados Unidos da América no mundo todo. Presidente Trump, sua resposta a ela? Naquela época, o Talibã matava muitos dos nossos soldados com atiradores. Me envolvi com o Talibã porque eles estavam matando. Essa é a força de combate no Afeganistão. Eles não se importam, pois lidam com gente errada o tempo todo. Mas eu me envolvi. E Abdul é o líder do Talibã. Ele ainda é o líder do Talibã. Eu disse a Abdul, pare com isso. Você vai ter problemas. Ele perguntou, por que me mandou uma foto da minha casa? Eu disse, descubra você mesmo, Abdul. Por 18 meses, ninguém foi morto. Tínhamos um acordo negociado por Mike Pompeo. Era um acordo muito bom. Era bom porque estávamos saindo. Sairíamos mais rápido sem perder soldados. Não deixaríamos muitos americanos para trás. Não teríamos saído. Não teríamos deixado 85 bilhões em equipamentos militares novos para trás.
E no final, eles estragaram tudo. O acordo dizia, faça isso, isso, aquilo e aquilo outro. E eles não fizeram. Eles não fizeram. Nós rescindimos o acordo porque eles não cumpriram sua parte. Quero seguir em frente. E essa gente fez a pior retirada possível. Na minha opinião, o momento mais vergonhoso da história do nosso país. E foi por isso que a Rússia atacou a Ucrânia. Viram a incompetência dela e do chefe. Presidente Trump, obrigado. Vamos falar agora de raça e política no país. Senhor presidente, o senhor disse sobre a Vice Harris. Não sabia que era negra até virar negra há uns anos. E agora quer ser vista como negra. Quero fazer uma pergunta mais abrangente esta noite. Por que acha apropriado opinar sobre a identidade racial do seu oponente? Não sei, nem me importo. Esse repórter... Não me importa o que ela é. Não firme, me importo. mano. Você faz drama? Eu nem ligo. O que ela quiser ser, tá bom. Li que ela não era negra e falei isso. Depois li que era. Tudo bem. Qualquer um tava bom pra mim. Isso é com ela. É problema dela. Vice-presidente Harris, o que acha disso? Eu acho que, quer dizer, sinceramente, é uma tragédia termos alguém que quer ser presidente e que, ao longo da carreira, tentou constantemente usar a raça para dividir o povo americano. Sabe, eu acredito que a maioria de nós sabe que temos muito mais em comum do que diferenças. E não queremos essa abordagem que está sempre tentando nos dividir, especialmente por raça. E vamos lembrar como Donald Trump começou. Ele era dono de terras e prédios e foi investigado por se recusar a alugar para famílias negras. Lembrem-se, é o mesmo indivíduo que publicou um anúncio de página inteira no New York Times pedindo a execução de 5 jovens negros e latinos inocentes. Os 5 do Central Park, com um anúncio de página inteira pedindo sua execução. É o mesmo que espalhou mentiras sobre a origem do primeiro presidente negro do ZAE. E acho que o povo americano quer algo melhor. Quer mais que isso. Quer alguém que entenda, como eu, que viaja pelo país. Vemos uns nos outros um amigo. Vemos uns nos outros um vizinho. Não queremos um líder que tente constantemente fazer os americanos apontarem o dedo uns aos outros. Encontro pessoas o tempo todo que me dizem: podemos ter um diálogo sobre como vamos investir nas aspirações, ambições e sonhos do povo americano, sabendo que, independente da cor ou da língua da avó de alguém, todos temos os mesmos sonhos e aspirações. E queremos um presidente que invista nisso, não no ódio e na divisão. Presidente Trump, é a sua terceira vez. Esta é a presidência mais divisiva da história do país. Nunca houve nada parecido. Estão destruindo nosso país. E inventam coisas como o que ela acabou de dizer. Há anos, muitos, incluindo o prefeito Bloomberg, concordaram comigo sobre o Central Park 5. Eu disse, se declararam culpados, feriram gravemente alguém, no fim mataram. Se declararam culpados, então se declararam, não somos culpados. Mas ela tem que voltar. 40, 50 anos, porque agora não há nada. Construí uma das maiores economias da história e vou construí-la de novo. Será maior, melhor e mais forte. Mas eles estão destruindo nossa economia. Não têm ideia do que é uma boa economia. Suas políticas de petróleo, todas as políticas. E lembrem-se, ela é Biden. Ela está tentando se afastar de Biden. Diz que não conhece o cavalheiro. Ela é Biden. A pior inflação, economia horrível, tão ruim que ela não pode negar. Quero responder a isso, no entanto. Quero apenas responder brevemente. Claramente não sou Biden nem Trump. Ofereço uma nova liderança que acredita no possível, com otimismo sobre o que podemos fazer, sem sempre depreciar o povo americano. Acredito em fortalecer pequenas empresas, por isso tenho um plano. Vamos falar e comparar nossos planos. Tenho um plano de dedução fiscal de R$50 mil para startups perseguirem suas ambições, inovações e ideias. Tenho um plano de R$6 mil para famílias no primeiro ano do filho, ajudando no desenvolvimento crucial.
tem um plano para permitir que as pessoas persigam o que tem sido fugaz no sonho americano, oferecendo ajuda de 25 mil reais para a entrada na compra da primeira casa. Esse é o tipo de conversa que as pessoas querem, David, não uma de menosprezo e insultos. Vamos virar a página. Para cortar verba da polícia. Ela quer confiscar as armas de todos. Ela quer proibir fracking na Pensilvânia e em todo lugar. Era o plano dela até pouco tempo atrás. Há tempos na corrida presidencial, você jurou revogar e substituir o Affordable Care Act, o Obamacare. Você não conseguiu fazer isso. Agora diz que manterá o Obamacare a menos que possamos fazer algo muito melhor. Mês passado disse, estamos trabalhando nisso. Então, hoje, 9 anos após iniciar sua campanha, você tem um plano? E pode nos dizer qual é? O Obamacare foi péssimo, sempre foi. Não é muito bom hoje em dia. E eu disse, se criarmos algo novo e estamos trabalhando nisso, vamos fazê-lo e substituir. Mas lembre-se, herdei o Obamacare porque os democratas não o mudariam. Eles não votariam a favor. Foram unânimes. Não votariam para mudá-lo. Se tivessem feito isso, teríamos um plano muito melhor que o Obamacare. Mas os democratas vieram e não votaram a favor. Eu tinha uma escolha quando era presidente. Salvar e melhorar o possível nunca seria ótimo ou deixar deteriorar. Senti que tinha a obrigação, mesmo que politicamente fosse bom deixar acabar. Decidi e disse às pessoas importantes, que são muito boas. Tenho muitas pessoas boas nessa administração. Lemos sobre os ruins. Tivemos alguns muito ruins também, e eles também. Eles têm uns bem ruins. A diferença é que eles não os descartam. Mas deixe-me explicar. Eu tinha uma escolha a fazer. Salvar e melhorar ou deixar deteriorar. E eu salvei. Fiz a coisa certa. Mas nunca será ótimo e é caro demais. Estamos analisando planos diferentes. Se houver um plano mais barato e melhor que o Obamacare, eu faria. Até lá, vou administrá-lo o melhor possível. Você tem um plano? E pode nos dizer qual é? Tenho conceitos de um plano. Não sou presidente agora. Só mudaria se fosse algo melhor e mais barato. Há opções e você ouvirá sobre isso em breve. Vice-presidente Harris, em 2017, a senhora apoiou a proposta de Bernie Sanders de eliminar os seguros privados e criar um sistema de saúde gerido pelo governo. 2 anos depois, a senhora propôs um plano que incluía uma opção de seguro privado. Qual é o seu plano hoje? Bem, primeiro, apoio totalmente e nos últimos 4 anos como vice-presidente opções de saúde privada, mas precisamos manter e expandir o Affordable Care Act. Preciso responder a um ponto anterior que o ex-presidente mencionou. Deixei clara minha posição sobre fracking e sobre tirar armas. Tim Walz e eu temos armas. Não estamos tirando as armas de ninguém. Então pare com essa conversa repetitiva. Quanto ao Affordable Care Act, veja a história para saber onde as pessoas estavam quando Trump era presidente. Ele tentou acabar com o Affordable Care Act 60 vezes. Era senador e lembro bem da madrugada da votação no Senado, quando o grande John McCain, que você menosprezou, votou. Como você disse, não gosta dele porque foi pego, mas era um herói americano, o falecido John McCain. Nunca esquecerei quando entrou no Senado e disse não, vocês não sabem. Não sabem que não se livram do plano de saúde acessível assim. Não tem plano. E o plano de saúde acessível impediu seguradoras de negar pessoas com condições pré-existentes. Não preciso lembrar aos que estão assistindo esta noite. Lembram como era? Quando uma seguradora podia negar cobertura? Se uma criança tinha asma, alguém sobreviveu ao câncer de mama ou um avô tinha diabetes. Como vice-presidente, fortalecemos o plano. Pela primeira vez, permitimos que o Medicare negocie preços de remédios em nome do povo americano. Donald Trump disse que permitiria o Medicare negociar preços de medicamentos. Ele nunca fez, nós fizemos. Agora limitamos o custo em $35 por mês desde que sou vice-presidente. Limitamos o custo de remédios para idosos em $2.000 por ano. Como presidente, farei isso para todos, entendendo o valor que trago nisso. O acesso à saúde deve ser um direito, não privilégio. O plano é fortalecer o Obamacare, não eliminá-lo como Trump quer. Quero abordar um tema importante para muitos. Erro número 1.
John McCain lutou contra o Obamacare por 10 anos, mas não foi só ele. Foram todos os democratas que o mantiveram. E sabe de uma coisa? Poderíamos fazer muito melhor que o Obamacare, gastando menos, mas ela não vai melhorar o seguro médico privado. Isso é outra coisa que ela evita. Pessoas que trabalharam duro querem manter seus planos de saúde privados. Ela quer todos no plano do governo, esperando meses por cirurgias urgentes. Presidente Trump, obrigado. Temos outro assunto importante para muitos americanos, especialmente jovens eleitores: as mudanças climáticas. Presidente Trump, sobre o meio ambiente, você diz que precisamos de ar e água limpos. Vice-presidente Harris, você chama as mudanças climáticas de ameaça existencial. A pergunta para ambos esta noite é: o que fariam para combater as mudanças climáticas? E vice-presidente Harris, começaremos com você. 1 minuto para cada um. Bem, o ex-presidente chamou a mudança climática de farsa. E sabemos que é real. Pergunte a quem vive onde há eventos climáticos extremos, que agora tem seguro negado ou caro. Pergunte a quem perdeu a casa sem ter para onde ir. Sabemos que podemos lidar com isso. Os jovens se importam muito e, como vice-presidente nos últimos 4 anos, me orgulho disso. Investimos 1 trilhão em economia limpa e aumentamos a produção de gás a níveis históricos. Criamos 800 mil empregos na indústria. Investimos em energia limpa, abrindo fábricas pelo mundo. Trump disse que criaria empregos na indústria. Ele perdeu empregos. Orgulho-me do apoio da UAW e Shawn Fain, que sabem que economia limpa inclui produtos e carros americanos. Inclui expandir a indústria americana e abrir fábricas, não fechá-las como aconteceu com Trump. Vice-presidente Harris, obrigado. Isso não aconteceu no governo Trump. Olha, perderam 10 mil empregos industriais só no mês passado. Tá tudo indo embora. Estão construindo fábricas de carros no México, muitas da China. Fazem essas fábricas enormes e acham que vão vender para cá por causa deles. O que deram para a China é inacreditável, mas não vamos deixar isso rolar. Vamos tarifar esses carros para não entrarem e matarem os empregos aqui. O que fizeram com a indústria nesse país é horrível. Não temos nada porque eles se recusam. Biden não confronta porque a China supostamente pagou milhões a ele. Ele tem medo, ele e o filho dele. Eles recebem toda essa grana da Ucrânia, recebem dinheiro de um monte de países diferentes. E aí você se pergunta, por que ele é tão leal a esse e aquele, Ucrânia, China? Por quê? Por que ganhou 3,5 milhões da mulher do prefeito de Moscou? Por que ela pagou 3,5 milhões para ele? É um governo corrupto vendendo o nosso país para o ralo. Presidente Trump, obrigado. Voltaremos já com as declarações finais dos 2 candidatos. Uma noite histórica. O debate presidencial da ABC News em Filadélfia. Boa noite histórica. Olha só, a gente não vai ver também esse comercial aqui. Vamos passar direto pro vídeo. Mas se você não deu like, agora é hora de dar. Fala sério. Vale a pena. Um debate desse aqui, dublado de um timbre da voz assim muito bom, sincronizado, vale a pena. Bora partir direto aqui pra discussão. Chama. Centro em Filadélfia, Pensilvânia. De volta, David Moore e Lindsay Davis. Bem-vindos de volta. É hora das declarações finais e da vice-presidente Harris. Começamos por si. Então, acho que você ouviu hoje 2 visões bem diferentes para o nosso país. Uma focada no futuro e outra no passado, tentando nos levar para trás. Mas não vamos retroceder. E acredito que o povo sabe que temos muito mais em comum do que o que nos separa. E podemos traçar um novo caminho adiante. Uma visão que inclui ter um plano, entender as aspirações, sonhos, esperanças e ambições do povo. Por isso, quero criar uma economia de oportunidades, investindo em pequenas empresas, novas famílias, proteção aos idosos e em dar um alívio aos trabalhadores, reduzindo o custo de vida. Acredito no que podemos fazer juntos para manter a posição do EUA no mundo e garantir o respeito que merecemos, incluindo respeitar nossas forças armadas e ter a força de combate mais letal do mundo. Serei um presidente que protegerá direitos e liberdades fundamentais, incluindo o da mulher decidir sobre seu corpo sem interferência do governo.
Olha, comecei minha carreira como promotor. Fui promotor distrital. Fui procurador-geral, senador dos EMAIs e agora vice-presidente. Só tive um cliente, o povo. Como promotor, nunca perguntei a vítimas ou testemunhas se eram republicanos ou democratas. A única coisa que perguntava era: você está bem? É esse tipo de presidente que precisamos. Alguém que se preocupa com você? Não consigo mesmo. Quero ser presidente de todos os americanos e focar no que podemos fazer nos próximos 10 e 20 anos para reconstruir o país, investindo em vocês, o povo americano, agora mesmo. Obrigado, presidente Trump. Olha. Então ela começou dizendo que vai fazer isso, aquilo, todas essas coisas maravilhosas. Por que ela não fez isso? Ela está lá há 3 anos e meio. Tiveram 3 anos e meio para consertar a fronteira. Tiveram 3 anos e meio para criar empregos e tudo o que falamos. Por que ela não fez isso? Ela devia ir agora para a Casa Branca, para o Capitólio, reunir todos e fazer o que quer. Mas você não fez e não vai fazer, porque acredita no que os americanos não acreditam. Você acredita em não fazer fracking, não usar combustível fóssil, coisas que fortalecem o país, goste ou não. A Alemanha tentou isso e em 1 ano voltou a construir usinas normais. Não estamos prontos para isso. Não podemos sacrificar nosso país por uma visão ruim. Mas faço só uma pergunta simples. Por que ela não fez isso? Somos uma nação fracassada, uma nação em sério declínio. Somos ridicularizados no mundo todo. No mundo todo riem. Conheço os líderes. Eles vêm me ver. Eles me ligam. Somos motivo de piada mundial. Não entendem o que nos aconteceu. Não somos mais líderes. Não sabemos o que acontece. Há guerras no Oriente Médio. Guerras entre Rússia e Ucrânia. Teremos uma 3ª guerra sem igual, nuclear. Reconstruir todo o nosso exército. Ela deu muito ao Talibã. Ela deu ao Afeganistão. Permitiram milhões entrarem no país. Muitos criminosos destroem o país. Trump. Esse é o nosso debate presidencial da ABC Trump já ia News se aqui estender da demais. Filadélfia, no Nacional. Eu sou David Muir. Obrigado por nos assistir no EUA e no mundo todo de toda a equipe da ABC News. Muito Boa bom. noite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um debate maravilhoso. Deu pra ver aqui 2 visões totalmente diferentes. A Kamala, ela tá se colocando ali na posição mais calma, na posição mais pacifista, enquanto o Trump continua com aquela pegada mais dura que ele tem, né? O velho Trump que a gente conhece. Trump sempre com aquela pegada mais firme, com o modo que ele fala, sempre se coloca ali naquela posição de o Trump durão. Então, interessante, 2 visões aqui diferentes e um debate que eu achei maravilhoso. A dublagem ficou excelente, espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido direitinho aqui o conteúdo e, a última vez, deixa o like se você ainda não deixou e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Porém, tem outra coisa, seguir no Instagram. Na descrição desse vídeo aqui tem um link que você pode clicar e ir lá pro Instagram. E você pode seguir lá, porque lá eu posto conteúdo diário também no Instagram. Ou só é jogar no Instagram em Milson Alves e vai aparecer lá, Milson_Alves_. Bora, um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. The ABC News presidential debate will continue after this.